Olá! A pergunta que eu vou fazer agora é para você. Por que você não emagrece? Por que você ganhou peso? Existem várias formas de ganhar peso e é isso que vai nos levar a um caminho para a perda de peso depois. Eu vou te dar um exemplo. Se você ganhou 10 quilos depois da gestação e não conseguiu voltar, isso é um motivo. Eu ganhei peso depois do casamento. 8 anos depois do casamento, eu já estava pesando 10 quilos a mais. Os motivos eles são inúmeros, mas na forma de trabalhar, ele é totalmente direcionado e dependente do real motivo de ter ganho de peso. Eu vou te dar alguns exemplos para que você tente se familiarizar e entender a dinâmica de perder peso e do ganho de gordura. Primeiro, quando a gente pensa em perder peso, a gente tem que pensar em quem sou eu, como é o meu corpo e por que eu ganhei peso. Qual é o meu metabolismo? Eu vou colocar aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é quando a pessoa tem muita dificuldade de perder peso, que faz tudo certinho e não perde peso de jeito nenhum. Tem pessoas que nem comem tanto e ganham peso do mesmo jeito. Pessoas que possuem um metabolismo mais lento, ele perde e ganha sempre e fica sempre ali mantendo esse mesmo peso que você não gosta. E o outro exemplo são de doenças associadas. São 3 situações bem comuns do ganho de peso. No primeiro exemplo, é uma pessoa com metabolismo mais lento. Imagina, a pessoa com metabolismo lento que tem muita retenção de líquido, muito inchaço e principalmente muita dificuldade de perder peso. Por onde deve começar? O que eu devo fazer nessa busca para a perda de peso? A primeira coisa já é você começar a entender por que você ganha peso. Se isso já ficou claro para você, a gente já vai conseguir uma grande evolução, a gente já consegue evoluir. Nesse exemplo, eu vou dar uma situação muito comum para você. Imagina se você é uma pessoa que durante a infância e adolescência teve problema com peso. Então, se a situação é essa, muito provavelmente existe polimorfismos genéticos, que são alterações genéticas bastante significativas, que favorecem o ganho de peso. E se essa pessoa a vida inteira teve complicações metabólicas, a vida inteira teve dificuldade de perder gordura, muito provavelmente a genética ela não está te ajudando. Mas sabemos que genética ela não é destino. Hoje a gente sabe que é muito possível silenciar e ativar genes específicos. Então, tudo que eu vou falar para você hoje nada mais é do que uma reprogramação da expressão gênica para tentar perder gordura, para tentar diminuir de peso. Então, o que eu posso fazer? Por onde eu vou começar? Então, vamos lá. Comece regulando a sua carga glicêmica. Se você se enquadra em um desses casos, quando a gente fala de genes e proteínas envolvidas com ganho de peso, o primeiro passo que é importante você dar é controlar a carga glicêmica da alimentação. Como assim? Então vamos lá, consumir carboidratos de baixa carga glicêmica. E o que significa carga glicêmica muito baixa? São alimentos com uma menor quantidade de açúcar, que é liberado de uma vez só na sua corrente sanguínea. Porque o açúcar, ele é liberado de uma vez só no sangue. Ele estimula muito a insulina. E essa insulina, ela começa a fazer estímulo e produção de gordura. E com essa estratégia, você vai diminuir esse estímulo. Então, o primeiro passo é a redução dessa carga glicêmica, tá bom? O segundo passo que eu falo para você é usar gorduras boas. Tenta colocar um pouquinho mais de gordura, de óleos na sua refeição, como azeite de oliva, óleo de chia, óleo de semente de abóbora, óleo de gergelim. E colocar esses óleos mais distribuídos no seu dia, de 2 a 3 vezes ali ao longo do seu dia, para mudar a forma como o corpo entende a gordura. Agora, se você for a pessoa que vive no efeito platô, que é quando você emagrece, engorda, talvez essa perda de peso ela seja um pouco mais lenta, mas você vai perder, tá? Um outro exemplo é quando você já sabe que ganha peso com muita facilidade. Você até emagrece, mas de repente passou ali perto de um pudim de leite condensado, você vai lá e ganha peso novamente.
Isso é muito comum. E essa pessoa, ela tem que seguir as mesmas orientações que eu citei acima, que são o controle da carga glicêmica, utilizar as estratégias dos óleos, que são anti-inflamatórios nas refeições. Só que toda vez que você ganha peso e perde, você ganha peso e perde, sempre a última perda ela é muito mais difícil. Mas como assim? A última vez que você ganhou peso vai ser mais difícil perder do que a penúltima vez. Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele vai mudando a forma da célula, ele vai mudando a composição da célula e a perda de peso ela vai ficando cada vez mais lenta. Por isso que eu sempre chamo a atenção, cuidado com as estratégias mirabolantes, porque de repente perder peso demais e muito rápido vai alterar todo o seu metabolismo. E também você pode perder músculo, né, massa muscular, você pode perder gordura de uma forma que a gente sabe que não é saudável. E depois isso vai implicar muito na sua perda de gordura saudável lá na frente. Eu vou te dar um outro exemplo, que são as doenças associadas, como diabetes, hipertensão arterial, doenças autoimunes. Tudo isso aumenta o potencial inflamatório. São pessoas que têm uma inflamação mais exacerbada e que têm uma tendência de ganhar mais peso. E tem a tendência de ganhar mais peso fácil. Nós falamos muito de inflamação no ganho de peso, porque a inflamação é o primeiro gatilho para a produção de gordura. O que eu faço nessa situação? O primeiro passo é trabalhar a capacidade antioxidante para diminuir o potencial anti-inflamatório, que a gente chama de dieta anti-inflamatória. Você já deve ter ouvido falar sobre dieta anti-inflamatória. E o que seria essa dieta anti-inflamatória? Ela é uma dieta de carga glicêmica baixa, cheio de compostos bioativos, cheio de fibras e com uma boa composição de proteína e de gordura boa. Nesses 3 exemplos que eu dei para você, todas se encaixam no ciclo de estratégias, independente da forma que ela aconteça. É importante saber que existem estratégias sequenciais que podem nos ajudar. Por exemplo, a pessoa foi aquela que a vida inteira lutou contra o peso. Eu poderia muito bem começar com uma receita de bolo, como a maioria das pessoas fazem por aí. Mas eu não. Eu começo fazendo uma estratégia low carb, fazendo mais low carb para fazer um uso racional desses carboidratos. Então, o nosso corpo ele vai começar a entender que existem outras fontes de energia que não são somente os carboidratos, que existe a gordura como fonte de energia. E outra estratégia que eu gosto também muito de usar é a dieta cetogênica. Só que é uma dieta cetogênica sem aquela cetogênica norte-americana, cheia de embutidos, cheia de coisas ruins, como agentes conservantes. Mas também não adianta fazer uma cetogênica somente nos agentes anti-inflamatórios. Não é você comer um excesso de gordura, não é você comer um excesso de proteínas. A cetogênica, ela trabalha o nosso metabolismo de forma que não existe uma outra alternativa que não seja o uso de gordura estocadas para a gente estar fazendo uso de energia. Nós fazemos cetogênica para o nosso corpo usar e expressar transportadores de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles servirem de energia, principalmente no seu cérebro. Aí sim, a gente ensina o nosso metabolismo que existe mais energia, que não existe somente a glicose, que existe energia também advinda da gordura. E a pergunta é, por quanto tempo eu devo fazer essas estratégias? A gente pode fazer por uma semana uma dieta cetogênica, mais 2 semanas de low carb, aí depois você volta para fazer outra cetogênica, pode fazer mais um mês a dieta low carb, verificando sempre o quanto você está se sentindo e o quanto está rendendo a sua prática de atividade física. O importante é você conhecer o seu corpo e descobrir com ele, descobrir como ele reage no decorrer de cada estratégia. Então, se você quer saber mais como tudo isso funciona, como emagrecer definitivamente dentro do ciclo de estratégias e ter um estilo de vida saudável, eu tenho um curso de emagrecimento chamado Método 180D Reprogramando o Seu Corpo. Ele é um método onde você
reprograma todo o seu corpo através do mapa da reprogramação do corpo, que aborda os 6 estágios fundamentais para você conquistar o objetivo de ter um peso ideal. Reduzir medidas e acabar de uma vez por todas com as dores pelo seu corpo, que o excesso de peso ele contribui para isso. Então, clica aqui abaixo no link que eu deixei para você e conheça esse método que ajudou centenas de mulheres a conquistar o corpo dos sonhos e a emagrecer de uma maneira mais leve e muito mais tranquila. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.